Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo. Eu sou Vitória Pacheco, psicóloga, analista do comportamento, supervisora na clínica Somos Singular em Pindamonhangaba e esse é o primeiro episódio do Pode Ser Singular, um projeto aí que promete trazer muito conteúdo incrível ao longo desse ano. Olá, eu me chamo Beatriz, eu atuo com marketing também na clínica Somos Singular e agora eu tô conhecendo aí todo esse universo, então vamos bater um papo muito legal sobre isso. E hoje a gente tá com uma responsabilidade grande aqui, né? Que a nossa primeira entrevistada é ninguém mais, ninguém menos que a diretora e CEO da Somos Singular, Patrícia Oliveira. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, meninas. Vamos lá, vamos responder a curiosidade e as perguntas desse podcast e ver o que a gente consegue aí contribuir com esse novo projeto. E eu espero que ele realmente seja um sucesso. Tem bastante novidade por aí. Vai ser, com certeza. Com certeza. A Patrícia, ela é terapeuta ocupacional, analista do comportamento e hoje está à frente da Somos Singular, né, como diretora e CEO. E eu quero saber um pouco, né, a gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória, né? Como que foi esse processo que você lá começou como TO e hoje é dona de uma rede de clínicas? Conta pra gente. Bom, a história começa um pouquinho lá atrás, né? Quando eu estava ainda me conhecendo como pessoa para fazer que carreira eu quero seguir, o que eu quero ser. Então, naquela época existia o guia do estudante, muito tempo atrás. E eu estava ali com 16 anos, eu já tinha muito essa busca de que carreira eu quero seguir, o que eu quero ser quando crescer. E eu falava muito para minha mãe, assim, eu quero uma profissão que eu me sinta útil e que eu possa servir, e que eu possa cuidar de pessoas. Mas eu via lá enfermagem, físio, não era o que me enchia os olhos. Eu via a descrição nesses guias, não era. E aí um dia minha mãe falou assim, olha, saiu um guia de estudante novo com uma profissão diferente, nunca ouvi falar, trouxe para você ver. E era terapia ocupacional. Quando eu fui ler, falei, gente, é isso. Então eu entrei na faculdade já sabendo que eu queria ser terapeuta ocupacional, né? Mas quando você leu, o que te chamou mais atenção na profissão? Quando eu li, foi mais a questão de entender quais são os papéis ocupacionais de cada indivíduo e como a atividade influencia no fazer humano, né? E como isso reverbera não só no processo terapêutico, mas no processo de saúde. Então, ter lido isso, eu falei assim, gente, é aqui. E eles usam, a terapia ocupacional, ela usa a atividade como recurso, né? E ela estuda a atividade humana, a praxis humana. Então, vamos supor, na análise do comportamento, a gente estuda o comportamento. Na terapia ocupacional, a gente estuda a atividade. E o poder que ela tem de transformar, ao mesmo tempo ela pode ser doentia, ao mesmo tempo ela pode promover saúde, né? E também você tem uma série de funções no corpo, então você tem motora, cognitiva, sensorial, né? Uma série de aspectos que vão contribuir ou não para você executar uma atividade. Então, isso me chamou bastante atenção na época, não, é isso que eu quero ser. Só que foi uma jornada longa, né? Foram 9 anos para me formar, porque eu vim de uma família que não tinha condições financeiras eu morava na roça nessa época, e eram 4 quilômetros no barro para poder chegar numa Dutra e conseguir pegar 3 ônibus para poder ir para a universidade, na época no Urbanova. E eu tinha passado por 2 anos sustentando a minha família, né? Meu pai, naquela época, com 40 anos, já não conseguia emprego, ele vendia ovos de galinha. Então, eu tinha que arranjar um jeito de conseguir fazer com que a pouca renda que a gente tinha morando na roça desse para pagar. E aí eu consegui passar em 4º lugar e consegui uma bolsa monitoria de 90%. Uau. Ou seja, só 10% da faculdade eu ia conseguir pagar. E trazendo essa informação para o meu pai, eu consegui sair do emprego que sustentava todo mundo para a gente ficar só com o dinheiro dos ovos de galinha que meu pai vendia, mas eu não tinha dinheiro para o último ônibus. Então, era no Urbanova na época, né, em São José dos Campos. Eu escrevia num bilhete, Urbanova, para poder conseguir carona para chegar na universidade. Né? E foram 9 anos para me formar. Então, nesse percurso, eu saí 5 vezes da universidade, voltei 5 vezes para terapia ocupacional, porque
porque eu engravidei, teve questões de não ter como continuar pagando mesmo a bolsa monitoria. Aí eu virei bolsista CNPq, eu consegui acumular bolsas de estudo para seguir adiante. Agora, para ter virado empreendedora, né? Foi de terapeuta ocupacional para analista de comportamento, para depois gerir a sua própria empresa. Foi nessa... Não, na verdade o percurso de empreendedora começou bem lá atrás, que com 21 anos eu tive a minha primeira empresa. Sim. Né? Então, na época eu era casada e eu tinha Pates Doces e Salgados. Então, o pai dos meus mais velhos, ele tinha cantina, também eu já ajudava ele na cantina, e ao mesmo tempo eu tinha essa pequena empresa, né? Já tinha uma veia empreendedora. Minhas coxinhas chegaram para São Paulo na época do Tetra, da Copa, né? Então, ficou bem famosa na época, então vendia bastante coisa nessa parte de guloseimas, né? E o que te fortaleceu para continuar na faculdade, né? Porque foi desafiador, né? Foi. Persistir nisso, 9 anos você disse, né? O que te deu força ao longo desse período? Eu acho que tem mais a ver com o meu histórico de vida. Eu não queria ser uma mulher sustentada por homem nenhum. Primeiro ponto, né? Porque tem histórias muito pesadas, muito difíceis na minha família em relação ao masculino e o feminino, né? E, ao mesmo tempo, eu não queria ser só uma mulher e dona de casa. Não era o que eu queria para mim. Mesmo engravidando e tendo 2 filhos e um divórcio no meio do caminho, eu falei assim, não, eu não quero ficar atrás do balcão, eu não quero ter que me submeter a algumas coisas. E mesmo difícil, doendo, eu vou até o fim. Valores bem fortalecidos, foi, né? Isso sempre foi muito forte para mim. Aliás, determinação, como muitos que me conhecem de perto, é bem forte. Eu sou uma pessoa muito difícil de desistir. Né? Me abalo, sim, como todo mundo, mas a gente sacode a poeira e vai. Né? Então, eu sou bem desse lema. E ainda na veia do empreendedorismo, lógico, como era uma coisa de casal, não foi para frente. E aí depois eu criei a Maximiza Inclusão e Acessibilidade, né, em 2014. E aí a gente ali tinha bastante contratos, né, e eu coloquei 303 pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, desde a Comercial Tuan, Monsanto, Prolindo Brasil, Sodexo, Líder Magazine, LG, essas empresas todas tiveram pessoas com deficiência colocadas por mim, desde autistas, deficientes intelectuais, paralisia cerebral, cegos, surdos, que foram colocados por mim pela Maximiza Inclusão e Acessibilidade. A gente também tinha uma central de Libras, onde a gente atendia quase todas as autoescolas de Taubaté, com os nossos intérpretes de Libras, que eles estavam lá na autoescola, né? E não tinha intérprete, e os nossos intérpretes na Maximiza traduziam a aula para poder tirar a carteira. Então, esse foi o trabalho da Maximiza. Mas aí veio a crise econômica de 2016 e a empresa faliu. Eu não consegui, perdi contratos muito grandes, né? Na época a LG, Líder Magazine, que também, a Líder Magazine a gente sabe que faliu também, né? A LG aqui em Taubaté também começou a passar por alguns problemas e a gente fechou, né? Porém, eu continuei, a Prolin me manteve por uns 5 anos fazendo processo seletivo com eles, né? E aí, de um processo seletivo que eu só fazia para PCD, eu comecei a fazer também para supervisores, para cargos convencionais, que não eram para PCD. Sim. Né? E aí veio... esse projeto acabou, e aí eu fui seguindo por outros caminhos, e eu só atendia adultos e idosos e adolescentes. Eu não trabalhava com crianças em si, né? Depois que esse projeto acabou, aí você começou a atender ou você já atendia em paralelo? Sempre atendi em paralelo como terapeuta ocupacional, porque é uma ilusão quem tem empresa acreditar que logo de cara você está ganhando dinheiro. Não tá, né? Então, as contas são reais, eu tinha 2 filhos e aí tinha que continuar trabalhando, né? Sim. Então, de uma certa forma ou de outra, eu mantinha minha clínica, eu estava numa PAI, de alguma forma eu estava mantendo alguma coisa paralelo para subsistir. Mas nem tudo deu muito certo, né? A gente passou também pelas necessidades ao longo do tempo. Altos e baixos do empreendedorismo. Bastante altos e baixos, né? Mas eu tive minha carreira muito mais focada em adolescentes, adultos e idosos. E eu tinha muita dificuldade de atender criança, porque mexia muito com o meu emocional.
a minha experiência a pai, eu tinha que às vezes correr para o banheiro para chorar, porque eu tinha situações muito pesadas que eu vivia na clínica, seja de situações desesperadoras com as famílias, de juiz ter que acionar você para saber se tira a guarda de uma criança devido a condições, e de uma equipe que não tirava o bumbum da cadeira para ir lá ver com o assistente social em que condições vive. Eu era uma das poucas que saía junto com o assistente social. Não, eu não vou responder para juiz sem saber como é que essa família vive. E a hora que eu chegava e me deparava com situações muito deploráveis, eu debatia contra a equipe inteira. Então, eu não assinava embaixo. E isso era uma coisa que mexia muito comigo, né? Porque o ego ficava acima da condição humana. E isso, viver dentro das instituições, era muito difícil para mim. Você diria que isso foi uma das motivações para você abrir sua clínica? Para eu não querer atender criança. Para não querer trabalhar Para não querer, com porque mexia com o meu emocional. E aí eu tive muitas crianças que morreram na minha mão, adolescentes que morreram na minha mão, né? Ou então que voltava de UTI e você preparava toda a atividade para atender, o leito vazio, morreu. Nossa. Então, distrofia de Duchenne. Então, foram coisas que me machucaram bastante. Eu trabalhei em centro de tratamento de queimados. Então, ver um bebê todo queimado e você ver as enfermeiras limpando, era muito difícil. Fazer enxertia na mão de uma criança de 7 anos, né? E ver ela acordar no meio do processo. Eu caí. Eu não cheguei a cair. consigo nem imaginar. Tendo filhos já também, Tendo né? filhos. Então, eram situações muito difíceis. E eu via que aquilo mexia demais comigo. E eu não queria ter esse contato e esse desequilíbrio das minhas emoções. E eu fugi muito disso. E aí, lidar com um adulto, eu podia já fazer um papo mais real, mas né, lidar mais com aquela dor, né, de qualquer tipo de trauma que eles pudessem ter passado, né, que eu trabalhava muito com neurologia e ortopedia. Então, era mais tranquilo para o meu emocional. Porém, foram 3 anos era 6 a 7 ligações, eu já estava no meu 2º casamento, e o pai do meu filho falava assim, você já viu quantas ligações você recebe por dia para você atender pessoas com autismo e você não atende, você encaminha? E eu falava assim para ele, eu não tenho condições, né? Eu não vou conseguir fazer o meu melhor para essas pessoas. E ele falou assim, atende só uma. Ele falava para mim, atende só uma, põe uma só, vai se especializar e ver o que vai dar. Abri meu consultório, falei, vou escutar, porque realmente foram 3, 4 anos, eram muitas ligações, eu encaminhava muita gente. E ele falava, o universo está te dizendo alguma coisa. Quem foi que te falou isso? O pai do meu filho, né, que é o do 2º casamento. Sim. E aí eu resolvi ceder a essa coisa. E aí, ouvindo isso, eu fui e abri a porta. Eu tinha 4 anos, né, ficou comigo por um bom tempo, a mãe dele. A gente conversa bastante ainda hoje, mas ele era uma criança que pulava, estereotipava, corria de um lado para o outro, cheirava e lambia tudo. Logo de cara, eu peguei uma criança nível 3. Eu lembro que eu sentei na primeira sessão, na minha cadeira, ele pulando, eu fazia assim, meu Deus, na minha cabeça, eu não sei o que eu vou fazer com essa criança. Já começou no modo hard. Tudo que eu sei aqui não serve. Aquilo me deu uma angústia muito grande, que no outro dia eu comecei no Google. E eu sempre, na terapia ocupacional, eu já tinha a fama de Patrícia não vale. Por que eu não valia? Porque na terapia ocupacional tem muitas áreas, as pessoas não conhecem isso, né? Tem muitas linhas, assim como na psicologia tem, na terapia ocupacional também tem. Mas a grande maioria é na arte-terapia, na psicodinâmica, é uma coisa mais subjetiva. E eu fui justamente para o modelo ocupacional canadense e para a área física, que era o que tinha mais objetivo, mais resultado, mais concreto, porque eu queria algo que, de fato, trouxesse resultado e que não fosse muito, eu vou colocar, alienizante. Ou alienado, né? Porque, para mim, era subjetivo demais. Eu não conseguia nada muito subjetivo. E aí, nessa, eu coloquei assim, no Google, terapia com evidência científica para autismo. Veio terapia ABA, na mesma hora. E a primeira palestra que eu fui ver foi do Luciano Lacerda, na igreja da cidade, em São José dos Campos, que tinha 3.000 pessoas. E lá, inclusive, ele falou da terapia ocupacional, ele falou, né, outras coisas tantas, né, que me chamaram bastante atenção. Dali, eu falei assim, não, vou fazer pós-graduação. E na mesma hora, eu já fui lá, me matriculei na UFSCar e segui adiante.
né? E aí foi essa a minha mudança. Né? E a sua trajetória, sua trajetória profissional, né? Ela tem essa marca específica de sempre estar envolvidas, né, em tratamentos, intervenções, né, com pessoas neurodivergentes, né, pessoas com deficiência. O que te motivou na sua vida a trabalhar com esse público? O objetivo é chegar sem chorar até o final. Pode chorar, não tem problema não. À vontade, estamos conversando. Um espaço seguro. Eu tive uma tia, não está mais entre nós, ela morreu muito nova, com 26 anos. Nossa, nova mesmo. E com 9 anos ela teve o primeiro aneurisma, depois ela teve com 16 e morreu com 26. E eu tinha 9 anos, eu via muito o sofrimento dela e o preconceito em família. E ela tinha o lado direito paralisado, né? E eu via ela fazendo a troca de dominância para escrever. Eu via aquela mulher xingando, batendo na própria mão para lavar uma roupa no tanque, para cozinhar, derrubando as coisas no chão. E a família inteira querendo fazer por ela. Ela pedia para todo mundo parar, que ela não era uma incapaz, que ela conseguia fazer. E ela se formou numa época, na década de 80, né? As pessoas não tinham esse espaço, as pessoas com deficiência não tinham esse espaço, nem na própria família tinha. Todo mundo não acreditava nesse potencial. Mulher então, e pessoa com deficiência. Né? Minha tia Roseli brigando para se formar pedagoga, brigando para trabalhar, brigando para ter a casa dela, brigando para casar e brigando para ter o filho dela. Né? E eu via ali muita força. E eu cresci também numa família que tem muitas pessoas com deficiência. Né? Então, na minha família não teve só ela. Né? E o namorado dela também era cadeirante. Eu também namorei com pessoa com deficiência, né? Com cegueira e baixa visão. Então, teve muitas experiências na minha família de síndrome de Down, síndrome de Marfan, tem deficiência física, né? Então, eu cresci com isso. Meu irmão teve muitos episódios de bullying e da professora chamar. Ela foi minha professora na 4ª série. Quando foi professora dele na 1ª série, chamou a minha mãe. Eu lembro que eu fui com a minha mãe. Ela falou assim, seu filho é retardado. Pode tirar ele daqui, que ele não tem... Esse aqui não é lugar para ele. Ela falou com essas palavras. Com essas palavras. Foi minha professora na 4ª série e eu amava ela como professora. Ali ela morreu para mim. Sim. Com certeza. Né? E eu vi minha mãe se desmantelar quando ela ouviu isso do meu irmão. E meu irmão passou por vários diagnósticos. Hoje, eu já falei pra minha mãe assim, eu acho que meu irmão tem autismo, que é o mais novo, né? Sim. E acho que ele tem TDAH também. Porém, a família nunca depois investigou, porque foram tantos diagnósticos também. Então, ele teve TC, que é transtorno de conduta, né? Depois teve dislexia, depois também teve uma suspeita dele ter alguma coisa psiquiátrica, né? Ele também demorou para se desenvolver, hormônios, tudo nele foi atrasado, né? Eu tenho essa suspeita, mas a gente nunca correu atrás. Hoje ele é casado, ele tem filho, ele também é empreendedor. Né? Tem um negócio dele, né? Lá em Caraguá. Algo de família, então. Ah, sim. Meu outro irmão também é. Então, os 3 são empreendedores, né? Então, esse é o caminho. E eu nunca, de verdade, eu nunca gostei do preconceito de qualquer ordem. Nunca gostei de ver pessoas que têm que ficar exclusas da sociedade. Por que tem? Se ela é feita para todas e ela deveria abraçar a todas e ter oportunidade para todas. Então, todos os episódios que eu tive próximo de mim, às vezes com um vizinho, eu já salvei vizinha de violência, de botar na minha casa, né, violência com o marido, e situações também que eu já vivi de preconceito muito próximo de mim, seja por cor, seja porque a pessoa tem deficiência, eu sou daquela que levanta e defendo a pessoa, eu vou pro front. E é uma coisa que realmente me corre nas veias. Não é uma coisa que... Eu acredito muito na inclusão. Então, não é uma coisa que eu comecei a gostar porque eu comecei a trabalhar com autismo. Não. Faz parte da minha história, faz parte da minha vida e faz parte dos meus valores. Eu sempre acreditei na inclusão. E isso me levou para esse caminho. É uma causa para você, né? Com certeza. Puxando um pouco para esse lado do empreendedorismo, pela sua história, pelo que você está falando, eu vejo algumas características assim de determinação, de propósito, de saber se posicionar. E eu queria saber assim, características que você acha que são
ideais para uma pessoa empreender? Porque hoje você teve toda essa trajetória e hoje você tem a sua clínica, né? Então, características assim que você vê numa pessoa para trilhar esse caminho. Para mim, a primeira delas é resiliência, porque pode dar muito bom, pode dar muito ruim, e você vai passar por altos e baixos, vai ter muita situação desgastante, você vai trabalhar, sim, 14, 16 horas por dia, o dia vai virar noite, você vai trabalhar de sábado e domingo, e você vai ter que pensar em todas aquelas famílias que você sustenta, né? E você vai ter que pensar em boleto, você vai ter que pensar em fazer as coisas acontecer, estando com apoio ou sem apoio, né? Então, resiliência é, sem sombra de dúvida, muito necessário. Determinação, sem sombra de dúvida. Coragem e vontade de criar e inovar. Porque se você não tiver essas coisas aqui, não adianta nem se estudar gestão e estratégias de negócio. Porque sem isso aqui, eu acho muito difícil você conseguir empreender num país que não valoriza o empreendedor, não tem incentivo, certo? Com impostos extremamente absurdos, certo? E com, muitas vezes, mão de obra qualificada escassa. Né? Então, você tem que realmente... É um desbravar a mata. E você tem que saber que você vai ir rasgando a carne, mas você vai. Se você não tiver afim disso, não tenta empreender. Na minha cabeça, eu imagino né? como isso foi transformador para você também, né? Você passou por uma experiência de não ter dado certo... E isso não fez você desistir, né, de seguir com isso. Então, o que hoje, a Patrícia de hoje, olhando para trás, como que você se vê ao longo dessa sua trajetória? A sua transformação. Como você era e o que você tem se tornado? Nossa. Ai, a psicóloga não pode, né? Ela não perde uma oportunidade. Profundo. Tem, pula. Então, se você tomasse um café com você do Comerciais. passado, o que você diria? Bom, eu acho que se eu pegar a Patrícia lá de 21 anos, quando trabalhou a primeira vez, cara, estuda. Estuda, porque só você ter isso que eu falei, né, que é a inovação, criar, determinação, resiliência. Nas duas outras empresas, eu estudei pouco sobre gestão de pessoas e gestão estratégica de negócios. Depois quando eu montei a Somos Singular, eu falei, cara, é a minha terceira empresa, dessa vez não vai. Não vai acontecer, né? E aí eu parei para olhar assim, o que me faltou? Faltou conhecimento. Faltou eu estar com pessoas que também são empreendedoras, porque a vida do empreendedor é muito solitária. Né? É difícil você ter pessoas que estão tendo a mesma visão que você está tendo de negócio, de mercado, de economia, de inovação, e você não ter com quem conversar né? De ter essa visão mesmo estratégica, sistêmica, para entender se aquilo que você está fazendo de fato vai ser saudável ou não para o negócio. E, cara, tem assuntos bem difíceis. Eu digo para vocês que o primeiro ano de estudo de gestão estratégica de pessoas foi muito desafiador, porque tem assuntos que são muito difíceis. Eu digo que no começo eu achava assim, meu Deus, como isso aqui é chato! Entendeu? Mas eu comecei a gostar, né? Assim, é aquela coisa, a gente tem que conseguir roer o osso para comer filé mignon. Meu pai já dizia isso, né? Tem a parte que é difícil. E se você tem a coragem, a determinação, tu vai estudar e vai passar por aquele... que eles falam do vale, né? Do conhecimento. Então, esse vale, esse percurso que você tem que fazer, ele não é bonitinho, não. Às vezes ele é sombrio, ele é difícil. Você vai ter que estudar, né? Assuntos e palavras que você nunca ouviu falar. Eu fui numa palestra... porque a nossa empresa é uma empresa Giants, né? E que eu saí de lá me sentindo burra, literalmente burra. Eu lembro que eu falei pro meu gestor de sucesso e falei assim, cara, eu só entendi de onde para como. E recentemente eu descobri que essa pessoa tem autismo. Uau! Né? E o tema que ele trouxe foi um tema, para mim, extremamente desafiador. E mesmo hoje, estudando, ainda é algo muito difícil de eu entender. Mas não é uma coisa que está fazendo eu desistir para entender, não. Eu continuo estudando para continuar. Não, esse negócio vai entrar na minha cabeça. Eu vou estudar sobre isso, eu vou entender.
né? Então, tem assuntos, às vezes, quando você vai conversar com outros empresários, pra gente que é gestor da saúde, que veio dessa área, né? Que a gente não está acostumado a falar de gestão, falar de estratégia de negócio, gestão de pessoas, que você fala assim, caramba, tá todo mundo falando, eu falo o quê aqui? Do que eles estão falando? A mesma coisa quando alguém vem na análise do comportamento que não entende nada, a gente consegue, usa todos os nossos jargões, a pessoa fica assim, meu Deus, do que eles estão falando? Né? São comunidades diferentes, com seus jargões, com seus conhecimentos, que quando você entra, se você não está aberta a crescer com aquilo, você não vai conseguir. Mas eu diria isso, estuda. Estuda. E só uma coisa, você entrou no assunto da clínica Somos Singular. O que fez você querer abrir outra empresa? Porque a gente estava contando ali toda a sua trajetória, né? O que te motivou a isso? A criar. A Somos Singular. Na verdade, eu não estava pensando em criar Somos Singular. Né? O que aconteceu assim, a gente estava na pandemia, eu já tinha 28 pessoas com autismo que eu cuidava, eu tinha uma equipe, né? Eu era supervisora, então eu já estava terminando a minha certificação internacional, né? Com o pessoal da The Behavior Web. E a gente passou pela pandemia, né? Atendendo foi bastante desafiador, né? Continuar com esses tratamentos no meio da pandemia. E eu atendia várias cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte. Eram várias cidades. Daquela de encher meu porta-mala com todos os testes, brinquedos e ir lá. E eu ia avaliar. E eu já tinha 28 crianças, só eu de supervisora. E eu tinha uma assistente, né? Para poder aplicar os testes. E tinha vários aplicadores na casa, na escola. E aí, nessa época, eu já estava tendo a supervisão com BCBA. E na época a minha supervisora falou assim, Patrícia, por que você não monta a frente clínica, né? Uma clínica para você. Imagina, com tanto de gente inventando moda, já tinha isso lá em 2021, né? Não estava tão como é hoje, né? Porque hoje a cada esquina tem uma biboca aba, né? Vamos falar assim, né? E aí em 2021 já tinha esses questionamentos, né? Do aba fake, né? Daquilo que estavam fazendo. E eu não queria fazer algo assim. Eu brinquei com ela, só vou se você abrir a sua clínica por uma semana e me mostrar tudo que eu tenho que fazer. Aí eu monto. Ela falou, quando você vem? Aí eu falei, você tá falando sério que você vai abrir pra mim? Sim, vou. Vem. Lógico que eu paguei um preço pra isso, né? Porque ninguém faz essas coisas de graça. Mas eu acho que foi muito bem pago. Muito bem investido, valeu a pena. Porque ali me descortinou, cara, o que é uma clínica aba? O que é a terapia aba de fato? A Somos Singular era muito espelhada nessa clínica, né? Nessa porta que me abriu. Então, ela já começou, meu ponto de vista, ela começou certo. Ela não começou sendo uma boca, porque eu queria oferecer um serviço de qualidade que, de fato, fosse terapia aba. Então, ter tido a oportunidade de fazer uma certificação internacional, ter tido uma BCBA, que era bastante exigente, sim, me forjou, né, me trouxe bastante conhecimentos, foram 3 anos com ela, e me abriu as portas para entender o que é o serviço. E aí, naturalmente, eu falei, cara, eu acho que é possível. Eu fui para lá em junho, e em agosto nasceu a Somos. Você ficou quanto tempo? Foi uma imersão, né? Uma semana. Uma semana? Uma semana. Em 2 meses eu abri a unidade. Caramba, que incrível. E pensando também, você trouxe um pouco agora sobre o mercado, né? Você trouxe um pouco da sua experiência como empreendedora. Você falou sobre como cada esquina tem com essas palavras, uma biboca de aba, né? Então, me fala um pouco dos desafios, né? Como que tem sido hoje empreender dentro desse mercado que, né, uma concorrência ampla, desleal também, né? Porque tem aí gente falando que faz aba, mas não tá fazendo isso, não tá realmente praticando essa ciência, né? Então, quais têm sido os maiores desafios, né, empreendendo nessa área? Eu acho que dentro dessa pergunta a gente pode até abordar o que é o aba fake. Às vezes alguém do público pode não conhecer esse termo. Né? Na verdade vamos colocar assim, é um jargão popular, né? O pessoal colocou aba fake. Mas para poder designar as clínicas que, na verdade, estão oferecendo um trabalho
né? Uma terapia que é questionável, que não segue, né, os princípios básicos da análise do comportamento com profissionais que também não são qualificados. Esse tem sido o desafio, certo? E aí, falando um pouco que ela disse que... Dos desafios hoje, né? De ter uma clínica aba, né? Bom, do lado, se eu falar, vou falar primeiro como CEO. Depois eu posso falar como supervisora, né? Como CEO, eu vejo que o maior desafio é... as pessoas são muito operacionais, muito técnicas na análise do comportamento. Conforme o negócio cresce, você precisa de líderes que saibam fazer gestão de pessoas. E do mesmo jeito que eu tive que estudar gestão de pessoas, e não é fácil, porque você construir sua liderança também é um processo, né? Porque envolve uma série de coisas, não só a postura, conhecimento, comunicação, né? Mudança também do seu modo de ser, sua perspectiva, né? É muita coisa para você aprender. Então, eu vejo uma falta, eu posso ter profissionais que também existe essa falta, né? Vamos ser bem sinceros. Técnicos operacionais também, para assumir cargos dentro da análise do comportamento, que a gente tem aplicador, coordenador e supervisor. Cada um deles exige uma competência técnica para você exercer e para entregar isso para o cliente. Sim. E para a empresa que te contrata, porque é para todo mundo, né? Mas também tem a falta de... Se eu vir um coordenador, eu tenho um time de aplicador. Então, se eu tenho pessoas debaixo de mim, eu tenho que saber lidar com pessoas. Eu vou precisar fazer gestão de pessoas. Eu não posso cuidar só de papel, só de programas aba, só de mudar alvos, fazer relatórios e aplicar os princípios básicos da análise do comportamento. Se eu tenho um time de aplicadores que está na linha de frente, que está sofrendo, que pode estar adoecendo, que pode se sentir frustrado, incapaz de aplicar, porque a ciência é densa, ela não é fácil de aprender e de aplicar, certo? Que está sofrendo, às vezes, agressão, ou vendo situações que a criança entra em crise, ou o cliente entra em crise, e ele tem que ajudar, né? E tem que fazer aquela criança se desenvolver. Então, poxa, tem sofrimento, tem dificuldade, e ao mesmo tempo eu também quero crescer, eu quero virar um coordenador. Quem vai me desenvolver aqui? Então, se você não entende disso, você fica muito operacional, você não faz seu time crescer, você não tem sucessor, você centraliza, você não delega, certo? Você também não faz outras pessoas crescer como líder, né? E, naturalmente, o supervisor também tem uma galera ali debaixo dele que são os coordenadores. É a mesma coisa. Então, o meu grande desafio como CEO hoje é ter uma equipe tática. É conseguir fazer isso. Que eu acho muito desafiador. E não ensinam isso na faculdade, na pós-graduação. Né? E não é fácil, né? E as pessoas hoje, algumas pessoas no mercado, outra parte desafiadora como CEO, você tem muitos gestores na análise do comportamento de clínicas que não tem nada de errado você montar. Desde que você monte um negócio coerente, entregue o serviço coerente. Entregue o que você está prometendo. Entregue o que você está prometendo, né? Com ética, né? E com qualidade. Tá tudo bem. Mas não tem a experiência de gestão e não estuda gestão. Não estuda, não só gestão de pessoas, como gestão estratégica de negócio. E aí começa a criar um mercado que vira kamikaze. Vou colocar nessa forma, né? Que é também o que eu levo muito lá pro pessoal do acelerador, né? Por que kamikaze? Salários insustentáveis, com o ROI, que é a entrega do retorno, seja para o cliente ou para a empresa, que não é compatível. E aí começa a exigir dessas pessoas uma entrega que ele é júnior e que é uma entrega sênior. Seja a família, seja a empresa, né? E aí tem um hiperinflacionamento de salários com uma competência técnica que não acompanha, certo? E aí, naturalmente, você tem a maioria das clínicas PJ e muitas vezes são PJs, né, travestidos né, de CLT, que também não tem esse conhecimento, tá? Como é que se trata CLT, como é que se trata PJ, né? São relações totalmente diferentes, que são, e que têm, vamos colocar assim, leis, né? Juridicamente falando muito diferente uma da outra, né? E não é isso que o mercado faz. E aí você vai tentar trazer esses profissionais para dentro, você começa a ter que rever todo o
todo o seu arcabouço ali de processos de pessoas para entender como é que você vai competir de uma forma saudável, leal, sem praticar concorrência desleal com o concorrente. Mas o concorrente não tá nem aí para você, não. Ele vem, alicia, leva e tá tudo certo, né? E aí a gente está falando de comprometimento. Não só com a carreira, comprometimento com a empresa que você está, com o cliente que você está. É muito desafiador você lidar com isso. E eu vejo que aqui na nossa região, a gente tem as clínicas se veem muito como concorrentes, elas não se unem para se fortalecer, porque a gente tem um inimigo em comum. Sim. Certo? Que, na verdade, é o mesmo também das famílias. E aí, essa competição que não é nada saudável, ela não leva ninguém para lugar nenhum. Certo? Agora, eu consigo conversar com gestores de clínica aba de outros estados. Certo? E também, não só com eles, eu converso com gestores da saúde. E aí a gente começa a entender, a gente estoura a bolha. Tá, esses problemas não é da aba, entendeu? Não é de clínica aba. Esses problemas são de profissionais que montaram suas clínicas de saúde, mas também de outros empreendedores, que é do agro, que da estética, que é do transporte, enfim, é da vida do empreendedor. Esses desafios que nós estamos enfrentando, você aprende também com outros empresários. Então, você ficar numa comunidade, naquela bolha, e acreditando que aquelas dores são só suas, você está precisando estourar a bolha e entender que isso é do universo do empreendedorismo. Né? Porque é isso, né? Em nenhum lugar se ensina a empreender. A gente não tem essa cultura, né? De ser uma matéria na escola, ter alguma coisa sobre isso. Se aprender a gerir o seu próprio dinheiro. E isso é uma coisa que deveria ser ensinada de infância mesmo, Com né? certeza. Aprender a gerir suas próprias finanças, enfim. Mas você trouxe muito também desse desafio e como é importante ter rede de apoio, né? Acho que em todas as conversas que a gente vai tendo sobre desafios na vida, o quanto uma rede ela é importante para a gente perceber que não é só com a gente, não sou eu o problema, e sim algo muito maior. Sim. E é muito legal que você pratica esses valores mesmo, né? A sua determinação de fazer isso de um jeito certo, você vai lá e faz acontecer. Então, com esse propósito de construir a sua empresa, de fazer dar certo nessa terceira vez, que foi o que você falou, você foi muito determinada e você tá replicando isso para outras pessoas, né? Eu falo um pouco pela minha experiência mesmo, porque é isso que eu te falei. A gente não aprende a ser líder na escola. Tem algumas oportunidades que vão desenvolvendo esse perfil de liderança ao longo da vida, né? Mas não é algo ensinado diretamente. Sim. E é muito legal de ver o quanto que você investe porque não acha pronto no mercado, né? E você vai lá, então vamos fazer esses profissionais. Sim. E você tá, de fato, investindo em desenvolver pessoas assim, né? Então, eu vejo que isso é muito importante, que importante seria se outros empresários também tivessem esse olhar para desenvolver essas pessoas, né? Não só querer exigir, como eu posso dizer, alguém pronto e ficar ali penando por tanto tempo, passando por esses desafios, sendo que esse tempo poderia estar sendo gasto desenvolvendo alguém, né? Um dos valores da Somos Singular é o desenvolvimento, né? Também a ética, como a gente falou. Né? Dizer que a Somos Singular não tem problema? Tem. Qualquer empresa tem. Assim como qualquer relacionamento, como qualquer projeto, né? O que a gente tem que fazer é continuar melhorando. É continuar olhando, onde são meus gaps como empresa, como empresário, como líder, como supervisor, como coordenador, como aplicador. Se a gente não tiver a coragem de olhar para quais são os nossos gaps, muito provavelmente você vai ficar na sua zona de conforto. Você não vai avançar. É preciso coragem para olhar para essas coisas, né? E o desenvolvimento é uma coisa que eu sempre gostei. Então, como eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui dos livros, sempre gostei. Então, assim, é uma coisa que tem a ver comigo, né? Com a minha história de vida. Então, não é um valor que está lá... foi criado para colocar botar no num site, quadro botar ali. num quadro e não vivemos isso, né? Então, realmente, eu acredito que é mais fácil também você não investir, vou falar assim como concorrente,
em investir em pessoas, né, em cursos, trazendo formações. A gente tem hoje o quê? 3 BCBAs com a gente, né? E se a gente for contar, todos são 7 supervisores. Desses 7, 3 são BCBAs. Sim. Né? A gente investe pesado nisso. Porque eu quero um serviço de qualidade para as famílias. Porque eu quero que as pessoas que estão comigo se desenvolvam, né? E eu não vou fazer isso sozinha. Né? É uma ilusão se a gente acha que a gente vai fazer isso sozinho. Mas é muito cômodo para o concorrente ficar de olho, ir lá e, surrupiar. Depois está pronto, né? E levar embora. Mas ele mesmo não investe, né? Então, eu acho que é um valor mesmo, né? De quem chega, de quem permanece, de quem sai. E mesmo eu passando por isso, né? Não vou mudar. Porque se é um valor para mim, desenvolver pessoas, se eu acredito no desenvolvimento, no potencial humano, que também está na nossa missão, eu vou continuar fazendo, né? E aí a gente vai seguindo, né? Sabe uma coisa que eu queria perguntar? Você falou muito sobre o quanto você estudou na sua trajetória, até o que você falaria para você do passado, né? A gente falou também sobre como você investe no estudo para os seus colaboradores. Sim. A gente entra na sua sala, a gente vê um monte de livro. É que você não foi na minha casa. Eu queria que você indicasse, então, para o pessoal seus 5 livros preferidos, talvez. Seja de gestão, seja de análise de comportamento. Bom, E por que você gosta deles? tá. Eu gosto muito do Modificando o Comportamento. Eu acho aquele livro fantástico. Ele traz bastante casos também, né? Que a gente consegue, através da descrição, né, desses casos como a ciência aplicada, né? É muito bacana. Ele e do Miltenberg, que é modificação de comportamento, como é e como... O que é e como fazer? Como é e como fazer, esse mesmo, né? São 2 livros que eu gosto bastante. E o do Jairo, que é Observação, descrição e registro de comportamento. Aquele também, eu sou fascinada nele. Sou fascinada pelo Jairo, ele é um amor. O Jairo é um amor, com certeza. Né? Esse sobre análise de comportamento. Isso, análise do comportamento. Agora, se eu for lá pro lado de gestão, tem um livro que eu tô lendo agora que é de gestão corporativa, né? Que tá sendo a minha paixão, né? Ele traz bastante conhecimento sobre governança corporativa, né? Então, como você vai fazer a gestão do seu negócio, né? Ele está crescendo, né? E aí, quem vai trabalhar, né, com esse direcionamento do negócio? Como você vai construir tudo isso, né? Se eu falar muito complexo aqui, vai ser difícil, né, para as pessoas, né? Mas recentemente até fiz um story sobre esse livro. Sim. Me perguntaram sobre ele, Como né? Qual é o nome? Ele é Governança Corporativa, né? Não vou lembrar do autor, gente. Esse negócio vai ficar... Pesquisem Governança Corporativa. E ele é muito bacana também. E o outro é Como Ser um CEO. Esse também é muito bacana. Aí você vai lendo aquilo e fala assim, caramba, né? Eu preciso melhorar algumas coisas, né? E aí a gente começa também a entender, por exemplo, hoje eu sou CEO, mas sou diretora de 3 unidades. Sim. É meio que impraticável dizer que você faz isso bem, não faz. E é por isso também que eu deixei de ser supervisora, né? Porque, não porque eu não gosto, pelo contrário, adoro dar treinamento, gosto, quero continuar me atualizando, mas a gente tem um cérebro só, né? E a gente tem 24 horas por dia. E aí eu tive que fazer uma escolha. Falei assim, ou eu vou conduzir bem esse barco, porque se eu sair, quem vai conduzir? Agora, para ser supervisora, muitas outras pessoas podem vir e contribuir e ocupar esse lugar, se bobear melhor do que eu, que estou muito dedicada para a gestão estratégica de negócios, né? Então, não tem como. É como se vestir um santo para despir outro. E eu não fazer nada bem feito. Então, minha meta agora é conseguir só ser a CEO do grupo, né? E isso é um caminho difícil. Porque quando a gente olha para a análise do comportamento... e você entende o que faz um diretor, você fala assim, caramba,
falta esse profissional qualificado. E eu fiz entrevista com 2 pessoas recentemente no LinkedIn, e eu pedi, me conta como que é essa experiência de ser diretor de clínica aba. Um deles já tinha sido de 3 clínicas e a outra tinha sido de 2 clínicas. E quando eu coloquei as atribuições de um diretor, eles não fizeram nem metade daquilo, do que era, de fato, o papel de um diretor. Então, quando você desconhece o que faz um diretor, um gerente, um supervisor, um coordenador, você tende a colocar pessoas que não vão entregar o que precisa e você continua sobrecarregada do mesmo jeito. Então, meu propósito para frente é conseguir encontrar esses diretores. Mas eu acho muito difícil encontrar dentro da análise do comportamento a partir do momento que eu entendi o que faz um diretor. Né? Nós não temos profissionais hoje qualificados, ou se tiver vai ser pelo em ovo, agulha no palheiro, que de fato entregue para uma empresa, né, aquilo que um diretor precisa entregar. Porque nem eu consigo ainda entregar. Eu ainda estou tendo que estudar coisas que faz um diretor para poder estar competente e qualificada para isso. Então, a ideia é buscar em outros mercados pessoas que queiram desbravar novos caminhos para poder ser um diretor. Enquanto isso, eu estou nessas 4 cabeças. Fazendo o que dá para fazer. E você fala bastante sobre isso no seu Instagram, né? Sobre gestão, você está começando a falar sobre isso. Como que é o seu @ para o pessoal te encontrar? O meu é @OliveiraLPatrícia. Né? E, na verdade, estou começando, porque também, novamente, mas uma habilidade destravada aí de tantas, né, Patrícia? Quem quer fazer tudo não faz nada, né? Exatamente, né? Então, é um projeto ainda futuro que está caminhando aí. Mas você contou bastante da sua trajetória, desse seu novo direcionamento para o foco empresarial, né? E ao longo desse processo você aprendeu muitas coisas, com certeza. Então conta um pouco pra gente aí quais ideias foram surgindo nesse caminho e o que a gente pode esperar de novidade. Será que você pode soltar alguma coisinha? Bom, como eu falei, né? Eu gosto muito de criar, de inovar, né? Mas a gente precisa ter pessoas para isso. Sozinho você não faz nada, né? E pessoas que também queiram, junto com você, assumir esse desafio, né? Que queiram também sair das suas zonas de conforto, assumir a responsabilidade do sucesso e do insucesso. Conseguir também ser cobrado, né? Porque uma coisa é a cobrança que vira assédio, que vira doença, que é descabida, né? Porém, aquilo, cara, você foi contratado para isso, você está num cargo que foi feito para isso, né? Quanto mais você sobe, mais é sozinho e mais cobrança tem, mais responsabilidade tem. Então, se você não quer mais responsabilidade, mais cobrança, o ideal é não subir. Ou, quando eu estiver preparada para isso, eu vou. Porque a gente também tem que olhar para a gente, né? Então, acho que hoje, nesse momento, eu olhando um pouco a Somos Singular e todos os outros projetos que estão aqui na minha mente, porque eu sou uma pessoa muito criadora, né? Não posso também falar muita coisa disso, você concorda, né? As ideias vêm e o concorrente vem, tchum. Mas eu tenho muitas ideias. Era para nascer mais 2 projetos esse ano. Mas, olhando bastante, como a gente, do mesmo jeito que se fala muito para olhar da saúde do colaborador, ninguém fala da saúde do CEO. Ninguém fala da saúde do diretor. Ninguém fala da sobrecarga do CEO. Então, a gente só consegue falar isso quando a gente está com outros CEOs. Quando a gente está com outros diretores, né? Quando a gente está com outros empreendedores. O quanto é desafiador encontrar gente que consiga, junto com a gente, fazer o negócio crescer. Então, eu acho que a gente acelerou um pouquinho agora. Tem projetos novos saindo, bastante coisa saindo. Agora é hora de esperar uma acomodação. Certo? Então, essa acomodação vindo, acho que é um ano de bastante lapidação dos projetos que a gente está lançando, para depois a gente encontrar essas pessoas para o negócio continuar crescendo, né? E esse desafio não é só meu, é de qualquer outra clínica aba ou qualquer outro negócio que queira crescer, né? Então, tem sim outros 3 projetos aí, né? Além desse pessoal aí que você falou,
tem outros 3 projetos, mas eu preciso de pessoas, né? Pessoas que tenham esse olhar estratégico, que queiram crescer, que queiram junto desbravar, né, novas possibilidades, inovar, criar, mas assumir a responsabilidade também, né? Porque é muito fácil você transferir para alguém ou deixar tudo isso no poder de decisão de um CEO ou de um diretor, né? E sem ele ter possibilidade de escoar, né? Porque não, esse adoecimento ou essa sobrecarga é de todos, né? Mas ela pode ser mais fácil de ser encarada, de ser gerida, quando a gente tem uma equipe que cada um se responsabiliza a que veio, né? Que cada um realmente queira fazer parte dessa grande engrenagem, né? Sem ter que transferir nada para ninguém, sem ter que fazer o Pôncio Pilatos, né? Lavo minhas mãos e vida que segue, né? E aprender também, né? Então, eu estou aos poucos também aprendendo a fazer a minha gestão da minha sobrecarga, né? E da minha saúde. Então, em decorrência disso, né? Que sou pessoa, né? Tanto quanto, né? Tô olhando um pouquinho para isso, mas que tem projetos para sair da gaveta, tem, né? A gente sabe. Desistir não é meu lema, né? Então, não, é persistência e resiliência, né? E recentemente a gente teve aí o lançamento de um projeto tão esperado, que é a Somos Singular for Life. E aí a gente quer ouvir um pouco, né? O que te motivou a abrir essa nova unidade, né? Como que surgiu esse projeto? Você fala muito, né? Das suas experiências iniciais sempre foram com adolescentes e adultos. Você sempre fala pra gente que essa é a sua paixão mesmo. Sim. Então, como que tá para você esse novo lançamento e o que motivou ele? Eu falo que a For Life, para mim, é o meu grande projeto, né? É totalmente inovador, né? E ele enche meus olhos mesmo, né? Brilha meus olhos. Se eu acredito no potencial humano e se eu, de fato, quero essas pessoas inclusas na sociedade, se eu, de fato, acredito que a inclusão é para todos, a Somos Singular for Life, ela veio para poder assinar embaixo de que o grupo, de fato, aposta nessas pessoas e não no diagnóstico como um limitador da onde elas podem chegar, né? Então, quando eu conheci lá atrás o protocolo AFOS, né? Eu falei, cara, esse protocolo é minha paixão, né? Eu acho que existem outros, eu vou gostar muito, acho que também do Essential for Life, né? Sim. Com certeza. Mas o AFOS, ele já vinha muito de encontro com a minha prática de terapia ocupacional e com a Maximize Inclusão e Acessibilidade. Então, a partir do momento que eu já trabalhava com adolescentes e adultos, e eu já fazia esse movimento de desenvolver autonomia e independência, o máximo do potencial dessas pessoas, eu fazia isso como TO, né? Promovendo a empregabilidade, ensinando a cozinhar, né? Ensinando a administração doméstica, como terapeuta ocupacional. A análise do comportamento, ela só veio, na verdade, lapidar e estruturar mais aquilo que eu já tinha como terapia ocupacional, daquilo que eu já era minha prática. Então, a For Life, ela tem uma estrutura que foge da estrutura intensiva, né? Porque a gente sabe que o mercado tem pedido algumas mudanças quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de sobrevivência e longevidade e escalabilidade. Então, se você olha para isso, você não vai montar de novo uma outra clínica que seja de terapia intensiva. Você vai dar tiro no pé, né? Então, a gente montou ela baseada na aba focal, né? Para ser aba, você tem que respeitar as 8 dimensões. E isso, sim, é a análise do comportamento aplicada, né? E ela precisa também seguir os princípios básicos da análise do comportamento, bem como o registro, né? A análise de dados, para a gente, de fato, mensurar se aquilo que a gente está fazendo está surtindo efeito, né? Estamos no caminho certo. Então, na For Life, quando eu montei, eu falei assim, cara, eu quero um local onde essas pessoas possam entender que aqui, ou a família, eu vou ser desenvolvido. Aqui, o meu potencial vai ser enxergado.
Então, a gente ali vai ter habilidades, salas, ali é por tema, são salas temáticas, né? Então, você tem uma sala de habilidades sociais, você tem uma sala de habilidades escolares e acadêmicas, você tem a casa experimental com todos os cômodos e tudo que seria necessário para uma pessoa aprender a fazer uma administração doméstica. Você tem a de oficinas, que o foco ali é, eu não tenho condições de mercado de trabalho. Então, como eu vou me subsistir, né? A gente está pensando como que esse vai ser a parte mais, digamos assim, demorada para a gente, de fato, implementar, né? Porque o foco não é fazer uma oficina terapêutica, não é essa a questão. Porém, a gente está analisando uma série de ideias. Só existe uma empresa em todo o Brasil que trabalha com oficina premium gourmet para pessoas, adolescentes e adultos, com qualquer tipo de deficiência, de forma a, digamos, incentivar o empreendedorismo, ou incentivar o talento dessa pessoa, mas que não seja as oficinas tradicionais terapêuticas, que são muito institucionalizadas. Sim. Porque não é isso que eu quero. Se eu quero potencial, eu não quero institucionalizar. Então, tem que fazer alguma coisa que seja nessa linha aí. Então, lá ainda tem a sala de... nessa sala, né? Na verdade, a gente tem a área, né, de participação na comunidade, onde a gente vai muito para a rua, né, para incentivar essas pessoas desde fazer compra no supermercado, banco, travessia de rua, etc. Nós temos também a parte de sexualidade, né? Afinal de contas, né, essas pessoas também precisam de... São adultos. São adultos e precisa que esse tema também seja abordado, né? São seres humanos com corpos. Com projetos, com corpos, né? E eu me lembro que uma vez eu já tinha participado de oficina de sexualidade na PAI, então há 2 anos eu fiquei à frente. E eu me lembro de uma reunião de pais, a primeira, que causou um furdunço na PAI, e a mamãe falou assim para mim, eu não acho que meu filho pensa nessas coisas, porém, desculpa, filha, a filha dela já dava beijo na boca na oficina, assim, ó. A gente vivia pegando ela, dando beijo em alguém e tentando orientar, né? E aí eu lembro que eu soltei assim, junto com a psicóloga, para todos os pais. Quem disse que instinto precisa de cognitivo para aflorar? Não precisa. Mas ele precisa de orientação e direcionamento. Porque sem, vai acontecer coisa pior. Ou vai tornar essa pessoa frágil, vulnerável. Para abuso. Sim. Né? Então, a For Life também tem essa estrutura. E o primeiro andar inteirinho dela foi pensado em... Se eu não tenho um espaço que me acolhe para eu fazer a minha festa, meu aniversário, ou compartilhar com minha família, meus amigos, o espaço todinho embaixo, que tem o centro de convivência, o coworking café, a sala de regulação. Foi inteirinho pensado que, caras, eu quero um lugar para poder comemorar com os meus e precisa ser um lugar que dê conta. E ali é um local que eles também podem alocar e usufruir com a sua família ou com os seus, né, para poder ter seu lazer também, né? Então, foi um projeto muito bem pensado, que eu sou apaixonada. Estamos com muitas expectativas para os próximos projetos que teremos, então. Bom, Patrícia, você é à frente, né, de muitas equipes, muitas pessoas em desenvolvimento e promovendo esse desenvolvimento. O que você diz para as pessoas que têm essa ambição, né, de talvez um dia não só empreender, mas tem sonhos ambiciosos, né, que às vezes parecem impossíveis? O que você diria para essas pessoas? Bom, eu vou falar uma coisa que meu filho falou para mim esses dias. Eu não tenho sonhos, eu tenho metas. Nossa. E ele só tem 12 anos. Sim. E aí eu acredito muito nisso. Quem sonha, só sonha um sonho. Agora, quem tem meta, pode alcançar, né? É muito diferente. Então, uma coisa é o sonho que ele não vai te levar... ele é fantasioso, ele é ilusório, não vai te levar a lugar nenhum, só vai ficar alimentando fantasias. Mas tem aquele que... ele tem propósito, ele tem direção, ele tem um planejamento, ele é uma meta. Então, você sabe aonde você quer chegar. Tanto
num ponto quanto no outro que você falou, é você saber. Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, tenha clareza do caminho, aonde você quer chegar. E eu uniria isso com um propósito de vida. Tem que fazer sentido para você. Tem que ser visceral. Para mim, tem que ser visceral, né? A Somos Singular, assim como a Maximize Inclusão e Acessibilidade, não vou falar da parte doces salgados, que acho que ali era mais um momento de sobrevivência mesmo. Mas os dois são muito viscerais para mim, né? Porém, sem estudar, sem muita dedicação, não tem como. O sucesso não vem sem trabalho. Não existe sorte, no meu ponto de vista, né? Então, ok, tem os que vieram de berço de ouro, que eu também não vim, não. A minha trajetória não é de berço de ouro, né? Mas seriam esses os pontos, né? Estude, né? Saiba para onde você quer ir, não tenha sonho, tenha metas, né? E tenha muita coragem, muita determinação para ir em frente. Bacana. Estudo, metas, coragem. Clareza. Clareza. E pra gente finalizar esse episódio, que foi um prazer estar aqui gravando, você tem alguma mensagem final que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo? Uma frase que te inspira? Bom, se eu falar uma mensagem final. Nós trabalhamos com pessoas, mas nós somos pessoas também, indiferente do cargo, né? Se a gente acredita na diversidade, eu não posso querer que o outro se ajuste à minha perspectiva, ao meu modo de ser, e forçá-lo a ser uma coisa que ele não é. Então, eu acho que quando a gente entra nesse papel de líder, às vezes eu leio algumas coisas sobre liderança, assisto podcast, essas coisas, eu vejo um pouco de fantasia, né, com algumas coisas, porque as pessoas só podem dar aquilo que elas são e aquilo que elas estão dispostas a dar. E todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem dores, traumas, dificuldades, limites, né? Eu, com certeza, não sou a Patrícia de 3 anos atrás, muito menos a Patrícia de 21 anos. Eu cresci nesse processo, mas eu jamais vou me transformar para atender a expectativa do outro. Ninguém vai, nem para atender a minha expectativa. As pessoas fazem o que podem fazer com o que têm, com o melhor que elas têm, naquele contexto que ela tem, né? Então, eu acho que tem um pouco de fantasia nesse sentido de a pessoa tem que ser, tem que, para atender a quem? A qual expectativa? Né? Lógico que a gente, como líder, a gente vai ajudar o outro a se desenvolver. Mas se eu não me desenvolver também, a minha ferramenta, ela tá manca para poder desenvolver outras pessoas. Né? E mesmo assim, você tendo um cargo, você tem que olhar que por trás de uma supervisora, de uma coordenadora, de uma assistente de marketing, de uma CEO, tem dores, é uma pessoa que também tem questões pessoais, que também tem lá, né, as suas agruras, né, para poder lidar. E aí essa frase de que deixe o seu emocional para fora da empresa. É muito difícil a gente seria separar, ótimo, né? Colocar numa caixinha. Seria muito bom, né? Não, aqui não vai entrar minhas dores, meus traumas, minha história de vida, meu cansaço, minha insônia, deixa minha no cofre ali. Deixa tudo aqui, ó. Tudo aqui. Mas não, a gente lida com pessoas possíveis, com pessoas reais. E isso é bilateral, né? Existe também uma expectativa que o liderado seja só ele visto. Mas o líder não. E isso também é fantasioso, né? Então, acho que a minha mensagem que eu deixo é isso. A gente tem que trabalhar com pessoas reais, sendo o mais real possível, com o contexto que tem, né? Com as ferramentas que tem, lembrando que é uma pessoa por trás daquilo, né? E que não dá para ser da mesma forma com todo mundo,
Tem coisas que funcionam com um, tem coisas que não. Tem coisas que funcionou lá atrás, que não vão funcionar Não agora. servem mais hoje. E que não vão servir para daqui 5, 10 anos depois. Porque a gente está em constante transformação. E é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque se você não tiver isso, não tem como você entender, né? Tá todo mundo fazendo o seu melhor. Lógico que tem algumas pessoas que dão uma campadinha, né? Que foge dessa curva, que a gente sabe que usa da vitimização, né? Ou então não tá muito afim, acampa naquele que entrega, e aí tem aquela pessoa que sua pra caramba pra entregar, né? E aí a gente também, como líder, tem que olhar essas pessoas que estão sobrecarregando, adoecendo outros que estão de fato entregando, né? Acho que eu colocaria isso. Perfeito, perfeito. Acho que foi uma mensagem boa que consegue encerrar, juntar tudo que a gente conversou hoje. Muito obrigada pela sua participação, por contar, trazer a sua história, não só a sua história profissional, mas a sua história pessoal também, que sirva de inspiração para outras pessoas que ouvirem, né? Foi muito legal também conhecer um pouco mais da sua história e da história da Somos Singular. Legal. Sigam Somos Singular, aba Somos Educação, né? Somos Singular Educação. Patrícia, muito obrigada. Patrícia Oliveira. E o Pode Ser Singular no YouTube. É isso aí. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Meninas. Foi um prazer. Foi um prazer também. Tenho certeza que é um papo muito enriquecedor. Quem assistir aqui esse programa até o final vai pegar muitos insights. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Muito obrigada que acompanha a gente até aqui e até a próxima.